O Desaguar é um projeto que liga 3 territórios, que vão do extremo norte de Portugal continental ao sul até às ilhas dos Açores. São 3 territórios que se caracterizam por uma proximidade à água, seja ao rio, ao mar, às nascentes, e que tanto os definem. Este é um projeto que conta com o apoio da Direção-Geral das Artes para a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea e que visa precisamente a circulação de obras, de artistas e da criação artística entre as estruturas dentro desta rede. É então um projeto que tem como parceiros a Fundação Bienal de Arte de Cerveira, as Galerias Municipais de Loulé e o Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas de São Miguel. O projeto contempla a realização de uma série de residências artísticas, com 2 artistas de cada um destes territórios que é convidado a visitar os outros 2 territórios e a desenvolver trabalho que vai ser apresentado em 3 exposições finais em cada uma destas instituições. O primeiro momento em São Miguel foi muito importante porque no fundo dá arranque este encontro entre estas geografias, mas também entre esses artistas e estas equipas curatoriais que se propõem a transmitir e a trocar ideias e percepções e entendimentos sobre também o que é essa relação com esse movimento com a água. E este primeiro momento nos Açores teve muito a ver com este encontro, com esta confluência, com a troca dos artistas se conhecerem uns aos outros, entenderem o que é a prática do outro e também de um primeiro momento para também imaginarmos o que é esta relação institucional, e foi muito importante também para percebermos que essas instituições têm formas diferentes de trabalhar, fruto dos territórios onde operam, mas que há sempre muitas aprendizagens que se podem retirar deste fazer que é distinto de um lugar para o outro. O projeto, chamando-se Desaguar, é claro que levou-me para a ideia da água, do contacto com a água. Portanto, sim, é verdade, já vinha com alguns pensamentos, mas depois aqui surgem-me novas ideias. Estes primeiros dias serão dias de composição de amostras, de provas, de materiais e, ao mesmo tempo, a visitação do território, fazer aqui enlaces com agentes do território e refletir sobre questões que às vezes não estamos tão sensibilizados para o cuidar da água, o que é que a água pode também trazer enquanto fluxo, trabalhar essa noção de fluxo, de movimento, de arrasto. Esta residência, para já, deixa-me um pouco mais atento a coisas que vulgarmente não trabalho, mas a questão de pensar mais em termos do desaguar faz com que me perca, digamos, por outros caminhos, mas também como é que o meu território se pode relacionar com os outros, ou que diferenças existem nos territórios relativamente à questão da água, não é? E esta questão da água é uma questão que me atraiu de imediato, como uma coisa que eu tinha uma oportunidade incrível de trabalhar. Eu tinha um compromisso sério, mas ao mesmo tempo era algo que eu gostaria de tratar como uma matéria, mas que era universal. Consideramos que era importante, por um lado, dar oportunidade aos artistas participarem num projeto deste âmbito, promovesse, por um lado, a questão da sua residência noutros territórios e, ao mesmo tempo, também promovesse depois a circulação do seu trabalho. O primeiro momento que recebemos em Loulé, o momento das residências e das atividades de mediação foi muito importante, porque foi quase que o primeiro momento de validação, de percebermos como é que estava a correr o projeto e também o momento em que a comunidade foi integrada neste projeto. E o resultado foi muito bom, houve bastante aderência, bastante participação. Os artistas, durante o período de residência, além de trabalharem muito bem entre eles, com a comunidade houve bastante comunicação, bastante atividades, a que foi de encontro, obviamente, àquilo que nós queríamos, que é também uma aproximação da arte contemporânea à comunidade e à criação de novos públicos.
Quando propuseram o tema da água, para mim já fazia sentido e até já estava a investigá-lo. E agora aqui, durante estas 2 semanas, estou a ter a oportunidade de poder explorar um bocadinho mais esta questão da água no contexto algarvio. Em específico aqui na residência, estou a fazer um filme, uma curta-metragem, que no fundo chama a atenção para os contrastes na paisagem, os lugares que são muito úmidos, muito molhados, com muita chuva e em contrapartida os lugares que são muito secos, áridos e até talvez até vazios de vida, não é? Em algum sentido. Foi muito bom também ter contacto com pessoas que são de cá ou que vivem cá e que estavam curiosas em conhecer um bocadinho mais sobre o nosso trabalho. Desaguar sempre carrega em si uma ideia de um ponto de transição, um ponto de transformação, um ponto de simbiose, né? Uma passagem de um estado para o outro. Efetivamente dá-se a transição, mas onde é que acontece essa transição? Então nessa ideia desse invisível que faz com que algo se torne visível, eu comecei a refletir sobre a ideia de ausência, então refleti um pouco sobre o mar, então pensei um bocado nessa ideia de desaguar no mar, porque desaguo na ausência do mar, então essa chegada ao mar, porque aqui não há mar. Então depois numa pesquisa também, muito de um interesse sobre as minas de sal-gema e dessa ideia do tipo, como é que se formam minas de sal se não há mar, onde é que vem? E cheguei à conclusão que, na verdade, Lula já foi mar, não era o mar de Teti. Então, essa ideia de um tempo que passou, mas que deixou memória. A ideia é que este projeto seja uma metáfora do Barrocal e deverá ser tratado com toda a atenção como se trata uma escavação arqueológica. Daí que a pintura seja composta de desenhos, são desenhos de uma pesquisa, de uma procura. Podemos dizer que isto é uma obra inacabada, porque ao longo da exposição e no próprio dia as formas vão se transformando com esta condição de valorizar a água, fazer descobrir no Algarve esta potencialidade que é uma água interior, uma água escondida, uma água misteriosa, mas que alimenta toda a fauna e a flora desta região. Nós temos uma ideia inicial que depois, quando chegamos ao território, acaba por se adaptar ao território, trazer outras preocupações, outras inquietações. Temos o tema como tema principal a água e interessamos desde o início a ideia também de conduta, na amplitude da palavra, quer na ideia de contentor. Então decidi trabalhar com fibras têxteis, com materiais orgânicos e naturais e nesse sentido tenho tido a possibilidade de trabalhar com a fibra, porque é a primeira vez que trabalho com esta fibra e de poder testar e criar formas e volumes. Temos feito trabalho de mediação com a escola secundária daqui de Loulé e tenho falado sobre esta questão do que é a construção, do que é o espaço de casa, o espaço de abrigo. Os residentes então tiveram a oportunidade de, em cada momento, nas diferentes residências que realizaram nos 3 territórios, de trabalhar de uma forma muito direta com as comunidades locais, através de oficinas, de diferentes momentos de mediação, e esses momentos foram muito importantes para não só ligar com as comunidades e no fundo expandir toda esta reflexão, mas também para os próprios artistas poderem beber desse contacto e de uma forma informal e mais próxima transmitir tudo que é o seu processo de trabalho e alertar para determinadas temáticas e processos artísticos que partem precisamente de uma ligação muito estreita com aquilo que cada um destes territórios contém. Que é a maior riqueza deste projeto, não só a circulação, mas também essa sedimentação e essa ligação com o próprio território. Falando da minha atividade de mediação, que eu escolhi a Universidade Sénior de Cerveira, é um público que
têm uma vivência mais alargada com o território e a possibilidade de terem uma memória e o conhecimento de mitos ou de contos podiam ser maior. Então, através dessa atividade, eu procurei resgatar algumas informações sobre a relação que essas pessoas tinham essencialmente com o rio e fazer uma ponte com aquilo que eu me proponho a apresentar na exposição. Então, com eles fiz um exercício de criação de figuras que tenham as pernas longas para que entre o que eu estou a fazer e aquilo que eu me proponho a fazer com eles não houvesse uma disparidade. E, novamente, sempre aquela ideia de pessoas que vivem no rio, mas que se tivessem as pernas longas podiam sempre manter um contato com o mar sempre que o desejassem. A atividade que eu pensei para trabalhar com eles foi um pouco partilha daquilo que eu faço enquanto artista e normalmente o processo que eu tenho de trabalhar de tinta da China acaba por ser a relação entre a absorção do papel e nesse sentido pareceu-me que poderia ser estimulante para eles também de estar a trabalhar desta maneira, uma forma não convencional, em que também pudessem tirar partido não só desta técnica em si, mas de todo o processo, desde utilizar, até molhar o papel com borrifadores de água, até utilizar o secador, portanto acaba por ser um processo que vulgarmente as coisas não acontecem assim dentro da pintura e portanto achei que poderia ser uma mais-valia para esta atividade. Esta atividade aqui com o Lar Maria Luísa foi para pôr pessoas de uma certa idade, não é? Que estão aqui residentes no lar, pô-los a pensar sobre a palavra desaguar e deitar para fora, desaguar os pensamentos ou a sua intimidade ou a sua sensibilidade sobre folhas de papel. Foi interessante esta interação entre nós, entre as pessoas entre elas, as pessoas consigo própria e as pessoas comigo e também com a Mafalda e com as assistentes também que costumam trabalhar com elas. E foi um momento de partilha muito, muito forte, sim. E foi um momento de partilha realmente. Foi muito importante esse primeiro momento porque é a primeira vez em que esses trabalhos passam a existir ao lado uns dos outros. Depois de várias residências em São Miguel, no Algarve e também aqui em Cerveira. E foi muito interessante não só trabalhar com os artistas, mas também com a equipa do Arquipélago, que foi fundamental para também desenhar connosco o que é que podia ser essa primeira exposição. Será que é possível irmos aonde já fomos? Que é um bocado esse o percurso da água e também como forma de pensarmos sobre o que é que são essas confluências, o que é que são esses movimentos que nos levam a mover-nos por esses ciclos. E acho que foi muito importante, lá está, é o primeiro momento onde essas obras encontram uma casa comum e começam-se a estabelecer uma série de diálogos e de relações entre as obras dos 6 artistas, 2 de São Miguel, 2 de Cerveira, 2 de Lalá, e que trazem consigo, sei lá, entendimentos e perspectivas dos territórios que são muito distintas. O segundo momento que recebemos e organizamos deste projeto foi a exposição Geografias da Água,
e foi também, neste caso, de validação da produção e da criação realizada pelos artistas nos 3 momentos de residência. A exposição em si, o momento de inauguração e de exposição correu muito bem, tivemos bastante aderência de público, tivemos um momento bastante interessante em que algumas das participantes das atividades de mediação que tinha sido realizada uns meses antes estiveram a ativar uma das obras conjuntamente com uma das artistas, com a Ana Maria, e foi um sucesso. Tivemos perto de 1000 visitantes durante o período que as Geografias da Água esteve patente na Galeria de Arte do Espírito Santo, por isso considero que sim, que foi mais um momento importante e que tem vindo a validar aqui este projeto. Devir Água é a terceira e última exposição deste projeto Zaguar. É a última confluência de todos os artistas e das equipas curatoriais no âmbito deste projeto. Cada exposição do ciclo de Zaguar foi diferente. Temos aqui trabalhos desenvolvidos nos 3 territórios e a Devir Água reúne o maior número de obras desenvolvidas neste contexto. E, no fundo, não se quer apresentar como um encerramento, mas como uma reflexão final em que se afirma mais como um ciclo que pode produzir novos caminhos, novas formas de relação, de materialização desta reflexão em torno da água, que é aquela que é a premissa basilar de todo este projeto de Zaguar. Foi um projeto que se estendeu ao longo de bastante tempo, 2024 a 2026. Estendeu-se no tempo, estendeu-se no espaço, permitiu a circulação não só dos artistas, mas também das equipas. Acho que a grande vantagem dos projetos do REPAC é criar em nós, curadores, programadores, artistas, um entendimento do que é o ecossistema. E que nenhuma entidade ou que nenhuma instituição existe de forma isolada. Ou seja, nós ao projetarmos, ou ao pensarmos o projeto, a questão da localização dos parceiros foi logo importante, ou seja, um no sul, um no norte e um no meio do Atlântico. Permitiu uma grande aprendizagem e também de conhecimento daquilo que é o panorama no território. E valorizar aquilo que é distintivo em cada uma delas, perceber que estão a trabalhar em territórios e para comunidades que são diferentes e que, por tal, têm que se adaptar e como a água, saber entrosar-se e infiltrar-se nas dinâmicas locais. Estas experiências são fundamentais para o artista entrar em domínios da sua identidade que ele próprio desconhece. E estas trocas entre artistas, entre equipas técnicas, entre espaços museológicos, é tudo muito rico, muito fértil, porque estamos sempre em constante absorção de estímulos que se transforma tudo em meios muito férteis e que potenciam a criatividade e o desenvolvimento artístico. E foi realmente um momento de partilha, um momento de descoberta também de territórios, que não era o meu território, portanto foi bastante enriquecedor. Trabalhar sobre outro território, diferente daquele onde eu vivo. Essa parte do intercâmbio, da relação com os outros artistas, acho que só enriquece o nosso trabalho. Mesmo que não seja o trabalho que fazemos agora para o projeto, enriquece certamente os trabalhos futuros que vamos fazer. Para além disso, foi super bom todo o acompanhamento que houve ao longo do projeto, tanto a convivência com os artistas como o próprio olhar dos curadores, que sempre deram imensa liberdade para a exploração de ideias e para a realização dos trabalhos. E depois também a questão, os artistas que conheces, que foram incríveis, toda a relação, estamos
no mesmo espaço, convivermos, termos o mesmo ateliê, pá, a partilha, a descoberta do território enquanto coletivo, todas as atividades que proporcionaram, pá, foi uma experiência incrível mesmo. Para mim teve um valor inestimável que gostaria muito de repetir.